Olá, amigos, amigas que nos visitam para nos acompanhar nesta reflexão. Sejam bem-vindos e a nossa gratidão, especialmente a nossa gratidão aos irmãos da Sociedade Espírita Mensageiros da Paz, que nos solicitou uma gravação, uma reflexão a respeito dos ensinos de Jesus e da doutrina espírita de uma maneira geral. A minha gratidão a esta casa que frequentemente nos acolhe para que possamos compartilhar e trocar reflexões que auxiliam a todos e que podem auxiliar a todos. Roguemos, evidentemente, a inspiração e o amparo do Cristo e dos seus trabalhadores, em especial os mentores do Mensageiros da Paz. É uma alegria poder refletir nesses tempos de pandemia, onde costumo brincar que estamos em prisão domiciliar. Mas isso tudo tem um propósito. Nada que Deus permite é sem propósito. Portanto, devemos enfrentar os desafios para o nosso próprio crescimento. Hoje falaremos um pouco sobre templos. Nós temos aí uma variedade inúmera de templos ligados especialmente às divindades, desde a antiguidade. Para falarmos das divindades, estou falando lá da antiguidade, desde as crenças pagãs. Mas, então nós temos templos lá, desde os tempos mais remotos que se tem conhecimento da humanidade, ele foi construindo templos. Os mais conhecidos, alguns mais conhecidos, outros menos, mas temos aí um dos mais conhecidos, o Templo de Salomão. Temos templos gregos, templos chineses, para as mais variadas divindades da época da humanidade, onde tratávamos e cultuávamos deuses pagãos. Mas de lá até aqui, temos outros templos que chamamos igrejas, sinagogas e centros espíritas, temos vários tipos de templos. Mas uma coisa, com raríssimas exceções, que nos chama a atenção desde a antiguidade, que os templos foram sempre suntuosos. E aí, evidentemente, muitas vezes nos perguntamos, será que isso é necessário? Mas também usamos a palavra templo para outras finalidades. Por exemplo, o templo do saber, as bibliotecas, as faculdades, as universidades. Templo do futebol, no caso dos brasileiros que gostam muito de futebol. Já outros países gostam do basquete, então tem os templos do basquete e assim por diante. Então, é o uso da palavra para uma série de questões que não lhe estão verdadeiramente afetas. Né? Mas serve, a gente costuma usar, não temos palavra para todos os nossos pensamentos e compreensão das coisas. Então, para a gente entender, primeiramente, devemos pensar na origem da palavra templo. Ela vem do latim templum, que significa lugar sagrado. E aí o primeiro pensamento é: que lugar? Quais os lugares são sagrados? Todos os lugares por onde transitamos deveriam ser considerados sagrados. Mas construímos templos e os consideramos lugares sagrados. Normalmente esses templos têm a finalidade de adoração das divindades. Hoje nós temos as igrejas e assim por diante, várias maneiras, várias derivações, de acordo com a forma e cultura que as pessoas buscam entender-se com o Criador. Já fugimos bastante daquelas questão das divindades primitivas ou pagãs, como costumamos dizer. Tá? Então temos inúmeros templos, os mais variados, com a finalidade de adoração a Deus. Vamos deixar resumido desta forma. São importantes esses templos? Creio que sim, são importantes esses templos, mas aí vem uma pergunta: qual é o melhor? Qual é a melhor filosofia? Porque nesses templos nós seguimos dentro deles, em tese, ou professamos, ou estudamos, ou refletimos filosofias religiosas de acordo com a nossa cultura filosófica religiosa. Mas qual o melhor? Qual a melhor filosofia religiosa? Eu faço a pergunta e respondo:
todos são importantes, mas o mais importante é o meu. O meu é mais importante. Por quê? Mas ele é mais importante se ele me faz ser melhor a cada dia. Porque o objetivo das filosofias religiosas é tornar o ser humano cada vez melhor. Não importa qual seja a filosofia religiosa, o objetivo é tornar o ser humano melhor. É caminhar na direção do bem. É retornarmos à casa do Pai, quais filhos pródigos que o somos. Então, o objetivo é vivermos o bem, evoluirmos, adquirirmos reflexões dentro de acordo com a filosofia que se professa em cada templo, para que a gente seja melhor. Né? Então, o objetivo é nos melhorar e nos tornar capazes de praticar o bem. Mas, dando uma olhadinha na nossa situação, e se pensarmos no Brasil, por exemplo, não precisamos ir muito longe, eu creio que 90% ou mais dos brasileiros frequenta templos religiosos, alguma filosofia religiosa, com maior intensidade, a frequência ou menor intensidade, mas mais de 90% se diz adepto de alguma crença religiosa. E todas elas propõem a prática do bem. Dentro dessa premissa da quantidade maior de pessoas que frequentam templos religiosos, poderíamos imaginar que o Brasil vive em harmonia, em paz. A prática do bem é corriqueira no Brasil. Não temos mais miséria, não temos mais pessoas morrendo nas portas dos hospitais, não temos mais violência, não temos mais feminicídio, nem pedofilia, nem homicídio de uma maneira geral. Estou falando até de uma forma um pouco satírica, porque não é bem assim. Então há uma coisa errada. Há um desacordo entre aquilo que professamos como filosofia religiosa e a nossa prática, a nossa vivência. Está faltando melhorar as nossas filosofias religiosas? Está faltando melhorar o cristianismo? Está faltando melhorar o espiritismo? Não. Jesus trouxe tudo o que precisamos. O espiritismo segue a proposta do Cristo, posto que ele é o Consolador prometido por Jesus. Portanto, vem reviver o Evangelho de Jesus e esclarecer coisas que faltavam esclarecer, conforme ele mesmo previu e asseverou e prometeu. Portanto, todos propõem a prática do bem e nós estamos aí em desacordo. Não precisamos melhorar as filosofias religiosas. Precisamos melhorar o uso que fazemos dela. Precisamos melhorar a prática que fazemos dessas filosofias religiosas, conforme nos é proposto. O problema é que nós muitas vezes até sabemos o Evangelho de Jesus de cor, mas não praticamos. E aí está um grande problema. É a prática. O que nos falta é a prática. Eu, certa feita, ouvi ou li em algum lugar, isso está na minha memória, não sei a fonte, perdi a fonte, não lembro a fonte, mas vale para qualquer coisa que a gente resolve envolver-se. E vale para as filosofias religiosas, vale para o cristianismo, vale para o espiritismo. Então, falando de espiritismo, já que estamos falando, tentando refletir um pouco sobre a doutrina dos espíritos, nós temos 3 etapas. Isso vale para qualquer coisa, inclusive para você que resolve assumir uma profissão ou escolher uma profissão. Tem um momento em que você entra para o espiritismo. Esse é o primeiro momento. Como é que você entra para o espiritismo? Como é que você veio para o espiritismo? Como é que você chega no espiritismo? Por variadas maneiras. Uns dizem que a gente vem pelo amor ou pela dor. Ou seja, buscando uma solução para alguma dor, para algum conflito, alguma dificuldade. Não importa como você veio. Outros dizem que você vem para a doutrina também para livrar-se do demônio. Porque as pessoas às vezes estão perturbadas, procuram às vezes nas suas crenças religiosas uma solução para alguma influenciação espiritual. As pessoas não conseguem às vezes resolver e dizem que você está com o diabo no couro, usando a expressão popular.
Aí diz, vai lá tratar com os espíritas, porque do demônio eles entendem. Né? Parece meio estranho, mas é interessante. As pessoas vêm às vezes por esse motivo, mas não importa o motivo que você veio. O que importa é que você veio. E se você veio, é o primeiro momento, você entra para a doutrina. Mas aí vem a segunda etapa, a doutrina espírita entra em você. Como é que ela entra em você? Através do estudo. O estudo é fundamental, porque a doutrina espírita está assentada no tripé ciência, filosofia e religião. E essas três áreas precisam ser estudadas, refletidas e aprofundadas. Então a doutrina entra em você através do estudo. Muita gente vem para a doutrina espírita querendo soluções imediatas para os seus problemas, mas não tem solução imediata, não tem solução pronta. A solução está em você mesmo e você precisa compreender as coisas um pouco mais, de forma mais profunda. Portanto, você entra para a doutrina entra em você através do estudo. E aqui cabe uma ressalva a respeito das práticas da doutrina espírita. Um dos pontos fundamentais que você vai encontrar em todos os centros espíritas é grupos de estudos, palestra pública, mostrando a importância do conhecimento. Você vai encontrar uma biblioteca disponibilizando livros para empréstimo, obras para empréstimo. E vai encontrar uma livraria disponibilizando obras para venda. Isso é fundamental, a questão do estudo para o espírita, porque se você não estuda, não conhece, você não tem condições de definir os rumos na sua vida se você não sabe com que você está se envolvendo. Então, é fundamental o estudo. Temos muitas palestras públicas, e algumas, inclusive, nas redes sociais, por aí, YouTube e outros locais de redes sociais disponíveis, de vários oradores. Essas redes sociais hoje, esses recursos virtuais, estão sendo utilizados para nos aproximar nessa época em que estamos aí afastados, em quarentena, afastados, isolados, em função da pandemia que está aí. Então, temos essa oportunidade da reflexão e não perdemos a oportunidade da reflexão e do aprendizado. Então, as casas espíritas propõem e conclamam fundamentalmente ao estudo, para que a gente possa conhecer. Então, a doutrina entra em você através do estudo. Mas essas duas primeiras fases, entrar para ela, ou para o cristianismo, ou para qualquer lugar, aqui estamos falando de doutrina espírita, você entra para a doutrina espírita e a doutrina entra em você, são as fases mais fáceis. A fase mais difícil é consolidar este conhecimento através da prática. E é por isso que nós brasileiros vivemos nos tempos religiosos, estou falando dos brasileiros, não vou entrar em outros povos, mas vivemos nos templos religiosos, professamos uma filosofia religiosa, mas o Brasil, nas relações, não está bem. Nas nossas relações conosco mesmo e com o nosso próximo, nós não estamos bem. Temos muitos conflitos, muita violência, uma série de perturbações que todos os brasileiros conhecem bem. Portanto, alguma coisa está errada nisso. O que falta não é estar nos templos, é praticar. E até outro dia vi uma frase dizendo que nós aprendemos a frequentar templos. Eu estou traduzindo para templos, mas de uma maneira geral a frase estava: nós aprendemos desde muito tempo a frequentar igrejas. Basta frequentar? Não basta. Muitos acham que basta frequentar, não basta frequentar esses templos. É preciso que a gente faça uso dos recursos que eles oferecem para que a gente construa um mundo melhor. Então, é importante que a gente frequente os templos, mas, antes de tudo, aprenda o que lá se orienta e consolide esse conhecimento pela prática. O conhecimento só se consolida pela prática. Que não sejamos só frequentadores de templos. Mas aí vem a questão. Os templos são importantes, mas qual o grau de importância deles? Eu coloco os templos religiosos, os templos de pedra que construímos, em terceiro nível de importância. Há dois tipos de templos mais importantes do que estes que construímos. E até pegando uma fala de Leon Denis, no livro O Grande Enigma, onde Leon Denis faz uma apresentação do Criador analisando a obra
porque não nos é dado conhecer a natureza íntima de Deus. Mas precisamos chegar a Ele observando a obra se conhece a grandeza do autor. Portanto, o Leon Denis, nesse livro, nos faz, entre outras coisas, uma apresentação profunda e detalhada de Deus. Mas tem um momento que ele vai dizer nessa obra que não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem que o queres conhecer, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito, na vida que expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e vales, planícies, montanhas e vales. Portanto, nos mostrando... ele não está desprezando os templos religiosos, mas é para contrapor um conceito, muitas vezes, de que nós só encontramos Deus nas igrejas, nas sinagogas, nos centros espíritas, seja lá onde for, só encontramos Deus nos templos. Então, Leonardo está chamando a atenção que Deus devemos encontrá-lo em todos os lugares. Planícies, vales, montanhas e mares, completando a frase que me faltou há pouco. Portanto, buscando Deus em todos os lugares. E há até um paradoxo a gente dizer que vou orar na igreja ou em outros templos para orar diante de Deus. Há um paradoxo nisso. Porque a gente, ao mesmo tempo, diz que Deus é onipresente. Ou seja, está em todos os lugares. Mas para orar diante dele, eu vou orar na igreja, vou orar no centro espírita, vou orar... Tem alguma coisa errada neste conceito. Não tem problema. É importante, é bom até mais, a gente se concentra mais, de repente a energia é mais saudável, a gente atrai uma energia melhor para orar nestes locais. Mas há um paradoxo. Aonde eu orar, estou orando diante de Deus. Aonde eu fizer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, estou fazendo diante de Deus. Se Ele está presente em todos os lugares, estou fazendo diante dele. Então, Leon Denis está nos convidando a refletir um pouquinho mais sobre a forma que a gente interpreta as coisas. Então, se Deus está em todos os lugares, o que eu fizer em qualquer lugar, estou fazendo diante dele. Então, Leon Denis não está tirando a importância dos templos, mas está mostrando, até mesmo mostrando, uma forma de encontrarmos Deus. Porque às vezes a gente entra na igreja, nos templos, e diz, cadê Deus? Cadê Deus? E não observa a forma de encontrá-lo é observando a obra. Pela obra se conhece o autor. É isso que Leon Denis está nos chamando a atenção, mas também coloca os templos num nível não tão prioritário ou mais importante. Acho que o templo da natureza talvez seja até mais importante. Mas aqui nós vamos falar por outro caminho. Então, eu coloco os templos que construímos de pedra de mármore, na expressão de Leon Denis, em terceiro nível de importância. Portanto, há templos que considero mais importantes. E para entendermos que templos seriam esses, temos que partir para o segundo nível de importância. Mais importante que as igrejas, sinagogas, templos religiosos que construímos. Templos mais importantes. Para isso, precisamos entender Deus um pouquinho e o que fazemos aqui. Qual é a nossa relação com Deus? Por que Ele nos colocou aqui neste mundo? Porque se somos seus filhos amados, Ele nos colocou aqui, tem que ter uma finalidade. E a finalidade vamos encontrar no próprio Cristo, na própria mensagem do Cristo. Ele diz, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Ele não disse, fostes criados perfeitos. Ele diz, sede perfeitos, nos convidando a caminhar na direção de conquistar a perfeição. E aí está o grande motivo de estarmos nesse mundo. Caminharmos na direção da perfeição. Se pudéssemos dar um nome, o que seria a conquista da perfeição, eu diria que seria nos tornarmos doutores na arte de amar. Vencermos a nós mesmos e aprendermos a usar os recursos do amor de Deus que estão fluindo sobre nós e esparramarmos estes recursos nas nossas relações conosco mesmo e com o nosso próximo. Por conseguinte, nós temos que caminhar na direção da perfeição. Eu costumo chamar de nos tornar os doutores na arte de amar. Mas se temos que nos tornar doutores em alguma coisa, há de se supor, ou podemos fazer um paralelo, que a Terra é uma escola para os filhos de Deus aprenderem a amar.
E até costumo citar nas minhas falas, quando entro nesse tema, que não há outra finalidade, absolutamente não há outra finalidade dos filhos de Deus, espíritos imortais que o somos, estarmos aqui na Terra, que não seja para exercitar o aprendizado e nos tornarmos expertos na lei do amor, a aprendermos a amar. Não tem outra finalidade. Portanto, ser perfeito é aprender a amar. Isso vai nos trazer o que eu costumo chamar de. Que eu costumo referenciar que a perfeição e o doutorado na arte de amar não andam separados. Uma coisa implica na outra. Mas a felicidade também. A liberdade também. Então, tudo isso está entrelaçado. Então, precisamos caminhar nessa direção e a Terra, portanto, assume o papel de escola para os filhos de Deus aprenderem a amar. Não tem outra finalidade. Mas, continuando com o meu paralelo com escolas, todas as escolas aqui na Terra, as nossas escolas aí como templos do saber, na busca do conhecimento, escolas de vários níveis, inclusive as universidades, elas têm sala de aula, não tem? Pois é. E onde é a sala de aula dessa escola Terra? Essa escola que Deus misericordiosamente nos coloca aqui para caminharmos na direção da perfeição. Sala de aula é o lar, a família. Ali estão os principais desafios e as principais lições. Então o lar, para mim, torna-se um templo em segundo nível de importância. Mais importante do que as igrejas. E muitas vezes nós damos cuidados e temos cuidados imensos, não vou dizer excessivos, porque talvez a expressão fosse errada nesse sentido. Nós damos os cuidados imensos com os nossos templos religiosos. E não tem problema nenhum. Mas ao mesmo tempo que dedicamos tempo e cuidado com os templos religiosos, não cuidamos do templo mais importante, que é o lar. Temos exemplos inúmeros. Não vamos entrar por esse caminho, mas temos exemplos inúmeros de pessoas que vivem nos templos, cuidam dos templos, limpam os templos, mas não cuidam da família, do ambiente familiar, da sala de aula, lar. Esse templo é mais importante. Os outros são importantes, mas este é mais importante. Porque aqui, no lar, em cada lar, estão os compromissos de cada ser. Os primeiros compromissos de cada ser. Ali estão os primeiros desafios, as principais lições nesse objetivo de conquistarmos o doutorado na arte de amar. As lições principais estão ali. Eu costumo dizer que o amor é um bolo cujos ingredientes são as virtudes. E esse amor, sendo posto em prática, chamamos de caridade. Então, o amor em exercício chamamos de caridade. Então, o amor por si só, até costumo brincar que o amor por si só, como sentimento, não serve de nada. Mas se ele não se transforma em resultado, e esse resultado podemos chamar de caridade. E Kardec pergunta aos imortais em O Livro dos Espíritos como devemos nós entender a caridade segundo a compreensão do próprio Cristo. E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perceberam? Já dividimos a caridade, que é o amor em exercício, em 3 virtudes. Desdobrando o amor em virtudes, nós vamos ter, e na sua prática, porque sem a prática não tem sentido, sem a aplicação, então o amor aplicado chamamos de caridade. As virtudes aplicadas, temos aí a somatória dessa caridade, o resultado. Portanto, temos que conquistar virtudes. A sala de aula lar detém as principais lições, os principais desafios de cada jornada. Eu não vou entrar pelo assunto reencarnação, mas não dá para nos tornarmos doutores na arte de amar, deixando apenas como reflexão em uma única jornada. Quantos saem daqui
advento da morte, pelo fenômeno da morte, do corpo físico, perfeitos. Quantos? Raríssimos. Por quê? Porque precisam de novas etapas. E como Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia, tem que ter uma solução para isso. A solução, desde os povos antigos já se falava sobre isso, sobre a necessidade da volta. Os mais conhecidos são os egípcios. Mas, em nós espíritas, Kardec chamou de reencarnação. Eu até brinco que poderia ter chamado de rematrícula. É volta para a escola? Poderia ser rematrícula, mas deixemos o codificador, é reencarnação. É preciso voltar para a escola até que a gente se torne doutores na arte de amar. E a cada vinda aqui nesta escola, nós estamos inseridos, via de regra, com raríssimas exceções, numa sala de aula chamada lar, com aqueles que têm necessidades semelhantes às nossas, para darmos continuidade aos nossos aprendizados, às lições começadas em outras épocas. E aí, para termos um olharzinho um pouquinho mais cuidadoso nisso, eu pergunto a você, se você tem que aprender paciência nesta encarnação. Deus te coloca numa família zen, serena, sossegada. Você vai aprender paciência nestas condições? É óbvio que não. Então Deus te coloca numa família que tem as exigências necessárias, o convite necessário ao aprendizado de paciência. E assim vale para todas as virtudes. Tolerância, indulgência, benevolência, vai aprender. O convite vem ali inserido. Claro que não é só paciência que temos que aprender numa jornada na sala de aula lá. Tem outras coisinhas, entrega, doação, fraternidade, solidariedade, por aí afora temos que aprender no lar. Portanto, as lições estão ali. Outro dia eu falei numa palestra sobre o convite à paciência que está posto no lar, e um amigo que estava assistindo a palestra pediu a palavra, eu dei a palavra e disse: Telmo, estou orando errado para Deus. Eu digo, por quê? Aí ele me respondeu que vivia numa família conturbada, cheia de dificuldades. Parecido com algumas outras aí, amigos que estão nos assistindo, era só esse amigo que tinha esta condição. Bom, ele me respondeu que eu vivo numa família conturbada e todo dia eu oro para Deus e peço para Ele me dar paciência para enfrentar. Aí eu fiquei pensando, mas já compreendi por que ele está dizendo que ele estava orando errado, é claro. Qual seria o pensamento? Vamos imaginar o pensamento de Deus. Eu te botei numa família conturbada para você exercitar a paciência. Você me pede mais. Olha o risco. Conforme aquilo que a gente pede, vai que Deus atende. E aí ele resolve conturbar um pouquinho mais, já que a gente está pedindo mais exercícios para a paciência, além daqueles já existentes. É bom que a gente tome cuidado do que a gente pede a Deus, porque vai que Ele atende e a coisa pode complicar um pouco. Então é importante que a gente, até para orar a Deus, esteja consciente do que a gente está pedindo. Então ele já tinha o exercício necessário, ele compreendeu isso, depois da gente conversar, ele compreendeu isso. Eu tenho o convite à paciência. Não sei se ele exercitou com isso um pouco mais e aproveitou as lições. E assim é para todas as virtudes. A sala de aula lá tem as lições que precisamos. Tem uma outra reflexão a respeito disso que podemos fazer, usando um outro exemplo. Imagina o seguinte: numa encarnação você fez inimizade com alguém. Dois inimigos. Fiz amizade. Os dois desencarnam, morrem, partem para o plano espiritual. Aí percebem no plano espiritual que precisam vencer essa inimizade. A lição é a mesma para os dois. Se a lição é a mesma, a série é a mesma. Se a série é a mesma, a sala de aula é a mesma. Podemos estar com o inimigo de outra encarnação no mesmo ambiente familiar. Até costumo brincar que podemos estar dormindo na mesma cama com o inimigo de outras encarnações. Não numa primeira instância, porque a gente não se enfrentaria. Mas depois de algumas jornadas é possível que quem está conosco nessa parceria de montar e conduzir um lar, pode ser que esse alguém em outra época tenha sido inimigo, mas que hoje já não é tanto. Mas aí dá para a gente perceber alguns conflitos dentro do lar. Muitas pessoas dizem: tem uma ovelha negra na família. E eu às vezes pergunto:
Tem alguém. Vocês têm ovelha negra na família, né, quando temos a plateia? Hoje nós estamos virtualmente. Aí as pessoas normalmente respondem que tem ovelhas negras na família. Aí eu refaço a pergunta: e quem é ovelha negra na família? Aí não aparece ninguém. Normalmente, raramente aparece alguém. Normalmente a ovelha negra é o outro. Então, o que são essas pessoas difíceis dentro do lar? São pessoas que nós precisamos corrigir algumas coisas que perturbamos em outras épocas. Às vezes até um inimigo de outra encarnação. Às vezes alguém que a gente prejudicou de alguma forma agora está nos cobrando na convivência para a gente lapidar as arestas pendentes e assim por diante. Então o lar toma uma perspectiva extrema importância, porque é a sala de aula dessa escola terra, onde temos ali as principais lições a aprender. Isso se torna para mim muito mais significativo e muito mais verdadeiro, esta compreensão muito mais verdadeira, quando pegamos ensinos de Jesus que estão em obras psicografadas, né? Alguns espíritos, como Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, nos traz algumas histórias da época do Cristo que não estão nas Escrituras. Até costumo dizer que de tudo que Jesus falou, talvez a gente tenha 5% nos evangelhos. Já é uma grandeza imensa, o suficiente e o necessário. Mas temos também coisas que ele falou e que não estão nas Escrituras. Muita coisa. Então, alguns espíritos nos contam algumas histórias que estão gravadas aí na eternidade para nos orientar. Além da Amélia Rodrigues, temos aí Neio Lúcio, por exemplo, através da mediunidade de Chico Xavier, em o livro Jesus no Lar. Neio Lúcio nos traz algumas histórias do Cristo dessa época. E na primeira história que ele nos conta, primeiramente entendemos como é que era essas conversas. Jesus estava sempre a conversar com as pessoas que estavam à sua volta, e principalmente quando ele hospedava-se nos lares mais variados, e principalmente no lar de Simão Pedro, onde mais frequentemente ele aparentemente hospedava-se mais frequentemente na casa, no lar de Simão Pedro. Estando no lar de Simão Pedro, a conversa entre os discípulos e aqueles que estavam à sua volta desenrolava-se a respeito da paz e da harmonia. Jesus ouvia, silencioso, o que cada um opinava, e depois ele pegava aquelas falas, aquelas, às vezes até confusões, e dava uma lição. Então, nesse caso, está no primeiro item do livro Jesus no Lar, Jesus arremata, quando se falou de paz e harmonia, que era a conversa entre os discípulos, ele arremata dizendo: se não consegues a harmonia sob o telhado que vos abriga, se não consegues a paz entre quatro paredes, que telhado e quatro paredes está falando Cristo? Do lar. Se não consegues a harmonia sob o telhado que vos abriga, se não consegue a paz entre quatro paredes, como esperareis a paz entre as nações, ou harmonia entre as nações? Qualquer pensador que dissesse isso seria considerado um gênio. Vindo do Cristo, a mensagem é muito mais significativa, porque ele foi o maior gênio que esteve encarnado aqui na Terra. Portanto, o que ele está nos mostrando? Que se não conseguimos, num ambiente social pequeno que é o lar, não conseguimos harmonia, paz, serenidade, como esperar que grupos sociais maiores, sejam regionais, sejam países com culturas e interesses diferentes, vivam em harmonia? É na sala de aula que temos que exercitar para levar ao mundo. Então, o que se pratica nas salas de aula, lá, por aí, é que levamos ao mundo. Então, ali estão os exercícios, isso fica muito claro. Por isso eu coloco o lar acima dos templos religiosos em importância. Não estou tirando a importância destes, mas estou mostrando que o lar está acima em importância. Então é importante que a gente reflita as lições que temos no nosso ambiente familiar.
Ah, mas temos desafios? Quem não os tem? Ah, os desafios no meu lar são maiores? Por quê? Qual é a medida para isso? Temos um medidor de dificuldade, de aflição, de dor? Não temos. A dor e a dificuldade têm o tamanho que damos a ela. Então temos que olhar para as experiências que a vida nos apresenta em todos os sentidos, e especialmente no ambiente familiar, e fazer a seguinte pergunta: que Deus quer que eu aprenda com isto? Não tem outra função. Deus não está brincando conosco, nos fazendo sofrer, angustiar, botando pessoas difíceis na nossa vida à toa. Tudo na obra divina tem um propósito. Então a pergunta é: com as experiências que estou vivendo, que preciso aprender com elas? Portanto, precisamos trabalhar essas questões em nós. Precisamos aproveitar essas lições que o lar, tudo na vida, todos os momentos, na sociedade de uma maneira geral, mas especialmente no ambiente familiar, nos convidam. Ali estão as principais lições de cada jornada. Isto é muito claro. Mas para que a gente construa para que a gente construa a harmonia dentro do lar, é preciso que ela esteja construída aonde? Dentro de nós. O reino dos céus instalar-se-á no coração do homem, não em outro lugar. Ou seja, é a ação divina em nossos corações, é Deus oferecendo os recursos para que a gente construa os valores em nossos corações. Ninguém oferece o que não tem. Então, se eu preciso oferecer no ambiente familiar e levar dele para fora, para a sociedade, paciência, tolerância, compreensão, misericórdia, benevolência, por aí afora, indulgência, eu preciso construir dentro de mim. Então, aí este templo se torna mais importante. E aí nós temos o templo interno, o mais importante de todos, porque é daqui do templo interno nosso que nós vamos oferecer ao mundo, e o que oferecemos ao mundo, somado com toda a humanidade, gera o que o mundo é, o que o nosso mundo é. E se ele não está bom, é porque nós não estamos produzindo o que deveríamos produzir. Nós estamos fazendo o que o mundo é. Não tem os conflitos, as misérias, as guerras, tudo é produção humana, não é produção divina. Aí a gente às vezes bota a culpa no capeta. O capeta são as nossas mazelas. Nós estamos com ele dentro de nós, precisamos tirá-lo de dentro de nós, mudando a nossa atitude. Não é uma personificação, um ser especial, criado para o mal. Não, somos nós que produzimos o mal porque temos ele. Não temos ainda, não é porque temos o mal dentro de nós, é porque não temos o bem dentro de nós. Porque à medida que colocamos o bem dentro de nós, o mal desaparece naturalmente. Até costumo dizer que o mal não existe. Okay? O que existe é a ausência do bem. Então precisamos construir isso dentro de nós. E por isso os templos religiosos contribuem, mas são instrumentos. Por isso o lar contribui, mas é instrumento. Por isso os emissários divinos, inclusive Jesus, nos traz aqui, mas nos traz instrumentos para que a gente faça as transformações. Isto fica muito claro ainda quando a gente pega em Parnaso de Além Túmulo, a obra de Chico Xavier, pegamos. Tem vários autores nesta obra de Chico Xavier, mas pegamos uma mensagem, um poema de Alta de Souza chamado Mensagem Fraterna. Alta de Souza vai dizer, em 2 versos, pegando 2 versos apenas: volve ao teu templo interno, olha, templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas. Ficou claro? Portanto, temos que cuidar deste templo interno, porque o que colocamos aqui dentro é o que levamos para fora. Levamos para a harmonia do lar, levamos para a harmonia da sociedade, de uma maneira geral. Então precisamos cuidar do nosso mundo íntimo. Fazer isso é preciso fazer uma transformação. Eu normalmente quero fazer transformação nos outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, onde Kardec coloca lá reflexões a respeito do sede perfeitos proposto pelo Cristo, e tem um trechinho que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita, por conseguinte o verdadeiro cristão, porque a doutrina espírita está
assentada sobre o Evangelho de Jesus. Portanto, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Eu já vi tradução ou interpretação dizendo que pela luta que trava contra suas próprias imperfeições é a mesma coisa. Dominar minhas más inclinações ou travar uma luta contra as minhas imperfeições é a mesma coisa. Mas aí vem um questionamento. Qual é a primeira coisa que eu preciso saber para fazer isso? É saber quais são as minhas imperfeições, quais são as minhas más inclinações. Isto é muito claro, não adianta querer esconder. Normalmente nós queremos saber as imperfeições e corrigir os outros. Não resolve. O único ser no mundo que eu consigo consertar sou eu. Eu posso oferecer reflexões, orientação, exemplo para que os outros também façam mudanças. Foi o que Jesus nos trouxe. Foi o maior deles. Mas eu preciso mudar a mim. Ninguém muda a mim. Só eu mudo a mim. E para a gente fazer este olhar e saber quais são as imperfeições que precisamos mudar, chamamos isso de autoconhecimento. Allan Kardec formula a pergunta 919 do Livro dos Espíritos após concluir a terceira parte, onde ele tem as leis morais. Ele questiona qual meio prático tem o homem para melhorar-se nesta vida. E os imortais respondem: um sábio da antiguidade Volo disse: conhece a ti mesmo. Este é o grande desafio, no meu entendimento, com todos os recursos que já temos, com 3 grandes revelações, Moisés, Jesus e a doutrina dos Espíritos, com tantos emissários, e ao ponto, interpretando a passagem do Espírito de Verdade, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Deus dirige aos vossos corações, através do Espiritismo, um supremo apelo. Quero crer que nós temos tudo o que precisamos, porque Deus dirigiu o seu supremo apelo entre tantos apelos divinos aos nossos corações. Portanto, é preciso que a gente olhe para nós. Qual meio prático tem o homem para modificar-se nessa vida? E os imortais respondem: um sábio da antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Isso se chama autoconhecimento, olhar para nós. Kardec pede mais explicações, como quem diz que eu tenho que me conhecer, eu até sei como é que eu faço para me conhecer. Estou interpretando a pergunta, não é dessa forma. O texto não é dessa forma. E aí vem a resposta de Santo Agostinho: fazei como eu fazia quando estava entre vós. Antes de dormir, diariamente fazia um balanço de meu dia. É olhar para nós. E se deu certo para Santo Agostinho, dá certo para pode dar certo para nós. Portanto, fica a sugestão, a receita para o autoconhecimento e o desafio para o autoconhecimento. No meu entendimento, na atualidade em que vivemos, autoconhecimento é o grande desafio do indivíduo para ajudar e colaborar na construção de um mundo melhor. Não tem outro desafio. Então, o autoconhecimento é uma tônica que devemos aprofundar. Santo Agostinho nos dá a receita. Tem todo o material, o Evangelho de Jesus é uma grande receita completa para isso, ao ponto que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, pelos seus ensinamentos. Portanto, é importante que a gente reflita. Mas Santo Agostinho nos traz uma receita bem prática. Ali fica a sugestão de leitura, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Se você esqueceu qual é a pergunta, não tem problema. Pega o Livro dos Espíritos, lê da pergunta 1 a 1019. Você vai encontrar o que eu falei e vai encontrar um pouquinho mais. Vai chegar na 919, vai encontrar um pouco mais. Bastante interessante, pode ter certeza. Portanto, fica a dica: autoconhecimento é o grande desafio. Com isso, fizemos uma rápida reflexão, aonde falamos dos templos e colocamos 3 tipos de templo e 3 níveis de importância. Em terceiro nível de importância, os templos de pedra de mármore que construímos para a adoração da divindade ou das divindades, dependendo da época. E o templo lar, em segundo nível de importância. Mas o templo mais importante é o templo interno, onde as coisas devem ocorrer. Então, a finalidade tanto do lar quanto dos templos de pedra é meio, recurso para construirmos no templo interno. Alta de Souza nos diz: volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Para a gente encerrar, eu vou deixar até para motivá-los
a leitura e a reflexão nas lições que estão no livro Parnaso de Além Túmulo, que foi a primeira obra de Chico Xavier, vamos, para encerramento, falar todo o poema Mensagem Fraterna, aonde e fica como mensagem final aí para nós. Diz Alta de Souza: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina na linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Agradeço a todos que nos visitam pelo carinho, pela oportunidade de nos ouvir. Agradeço a Deus a oportunidade de estar com vocês e a Casa Espírita Mensageiros da Paz pelo convite. Fiquemos todos em paz e que possamos estar cada vez mais sintonizados com Deus para vencermos esta jornada aí de pandemia que estamos vivendo. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe.